as pessoas com quem a gente nos relaciona, né, vai determinar realmente como vai ser conduzido o nosso futuro. Cara, você vê que até a relação de ex-marido e ex-mulher, né? Se não for boa, até os filhos sofrem com isso. Sofre, acaba interferindo de forma negativa na criação, né? Na criação. Então o relacionamento ele tem que ser bom em todos os sentidos. Relacionamento com seus superiores, com seus inferiores, né? Com seus amigos, sua família. E não é nada fácil isso. Pessoas são totalmente diferentes, com bagagem diferente, educação diferente. Não é fácil, mas se tem um manual que fala sobre relacionamento, pode ler Mateus 5 aí, recomendo. É um manual completo. Realmente está bem destrinchado ali, né? Abordando alguns assuntos, alguns temas que, se aplicarmos no dia a dia, a gente vai ter bom êxito, né? Diante de tudo que Jesus orientou, né? Interessante que, né, sobre o adultério, Jesus vai ser enfático porque ele está lidando ali diretamente com os fariseus, né, que pensavam, né, dentro de si que o ato consumado é que fala acerca de adultério. Quando na verdade Jesus ele deixa bem claro que quando a gente olha para uma mulher com segundas intenções, nós já adulteramos com ela, né? Nós já cometemos esse erro, já pecamos, né? Então há-se essa responsabilidade de... É o que ele disse, né, naquele texto, que agora me foge a memória, mas um texto que vai dizer assim, os nossos olhos, ele é a candeia, né, do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, ó quão grandes trevas serão, né? Então os olhos é que vão determinar, eles têm esse papel no mundo espiritual. Aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos vai determinar se a luz que está em nós é boa ou se ela é má. Isso engloba tudo, né? Falar a respeito até mesmo de relacionamentos. Mas agora uma curiosidade aí sobre essa passagem aí que você citou, dos olhos. Existe um contexto aí. Quando ele chega nesse assunto, Jesus estava falando sobre finanças. Sabia disso? Não me recordo. Ele fala sobre finanças. Não recordo. E de repente ele fala assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E ele está falando de dinheiro, tu acredita? Eu não tinha me atentado com essa informação não, interessante. Ele estava falando de dinheiro. Antigamente, na época de Jesus, olhos bons significava generosidade. Generosidade. Mas é claro que como a palavra de Deus ela se renova, né? Ele estava falando nesse sentido, mas isso também serve para muita coisa. Olhos bons, no sentido do corpo ser luminoso, essa palavra ela também serve como um alerta, para que a gente tenha atenção ao que a gente está vendo, porque os olhos eles corrompem. Eles corrompem a gente, são os nossos olhos que corrompem. Os olhos veem, desejam, são as coisas que seduzem os nossos olhos. Então assim, a gente tem que ter cuidado realmente para onde está direcionando os nossos olhos, né? É o que a gente vê em casa, é o que a gente vê na TV, é o que a gente vê na internet. Isso pode corromper a gente, pode desviar a gente, pode totalmente mudar a nossa cabeça. Dependendo das coisas que a gente segue na internet. Tudo isso vai incentivar o mal ou o bem. Perfeito. Os olhos é como a porta da alma, né? Todos os sentidos são uma porta, mas os olhos talvez seja a maior. Principalmente para o homem. É a porta de entrada. Isso, a porta de entrada principalmente para o homem, né? Porque o sentido mais aguçado das mulheres é a audição, né? A audição.
Então para nós o maior problema tá nos olhos. Tanto que a mulher foi seduzida pelo canto da sereia no Éden, né? Sim, exatamente. Cara, eu, assim, eu tenho esse cuidado, sabe, João? Eu procuro ter esse cuidado de não olhar certas coisas na internet. Eu vejo, passo direto. Às vezes acontece, né? Hoje em dia a gente tem um monte de propagandinha de TikTok, né? Sim. É que pro homem aquilo ali é uma desgraça. Como é que é? Requebra daqui, Requebra, não sei o que, vai a mãozinha pro lado, aí tu... balança o pescoço. E tu ainda tem o tempo que você tem que esperar pra pular. O inimigo não dá pra tu pular. Não dá pra tu pular direto, não. Satanás é tão astuto que ele tem que fazer você assistir a propaganda, né? Requebra pelo menos daqui, 5 segundos. Mãozinha pro ar, balança o pescoço. Pô, já até gravou, né? Eu acho que tu sabe a música toda, hein? Mas é verdade, música, cara. É uma lourinha bonitinha que colocaram lá. Você vai ver até um culto, aparece aquela garota cantando. Então assim, a gente tem que ter... É a famosa seta que voa de dia, né? Pô, voa de dia, de noite, de madrugada, de tarde. Excelente. A hora que tu tiver ali, a seta tá lá, é verdade. É a seta que voa na hora que você toca no computador, toca no celular. Então o segredo para vencer tudo isso, né? O apóstolo Paulo, ele fala, né, sobre essa questão aí, né? Eu até estava conversando com essa pessoa lá no trabalho acerca desse assunto. Paulo, ele dá algumas coordenadas, né? Ele fala assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, né? Ele não fala, revista-se apenas de uma armadura, de uma peça, de uma parte, não. Ele fala revestivos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa guerra, ela tá muito além desse mundo físico aqui que a gente vive, né? Ela é espiritual, constante. E se a gente não tiver revestido, né? Ele não fala nem pra gente estar vestido, ele fala revestivos de toda a armadura de Deus, né? Porque aí ele vai falando, né? Colocai o capacete da salvação, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do evangelho, o escudo da fé e, sobretudo, a espada do Espírito Santo, para que possais, o que ele fala? Para que vocês possam combater, né? Um bom combate. Os ardis, né, do inferno, as astutas ciladas do diabo. Ele fala, né? Para que vocês possam combater as astutas ciladas do diabo, o escudo da fé. Então, assim, é toda uma composição essa armadura, né? E a gente tem que levar muito a sério isso. Não é, hoje eu vou só proteger a minha mente, né? Eu vou botar só o capacete da salvação. Não, hoje eu vou só calçar o sapato da preparação do evangelho. Eu vou tirar o capacete de vez em quando. Hoje eu vou andar. Hoje eu vou dar uma aliviada. Vou dar uma aliviada, eu vou dar uma de Sansão. Hoje eu vou andar sem o escudo da fé por aí, né? Deixa só a couraça, né? Mas a gente, se tá numa guerra, né? Uma guerra, ela envolve muitos ataques, né? A guerra não é uma brincadeira, né? Só entra numa guerra quem está preparado para entrar numa guerra. Então a gente tem que estar realmente revestido com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Eu nunca vi um soldado ir para uma guerra sem o fuzil ou sem as munições. Aí vai chegar lá com o fuzil para bater no soldado inimigo. Não, você tem que estar com as munições dentro da sua arma. Você tem que estar com as munições fora dela de reserva, né? Então você tem que ter todo um aparato para entrar dentro de uma guerra. Está preparado, né? Tem que estar preparado, porque se é guerra, dentro de uma guerra ou você mata ou você morre. Ou você vira cativo. Oi? Ou virar cativo. Ou vira escravo. Ou você vence o inimigo, você ou você vira escravo. Exatamente. É isso aí. Não tem uma segunda chance. Se você não morrer, você vai virar escravo. Exatamente. Então, assim, o perigo é real. A morte pode acontecer, mas também pode virar escravo e sofrer as consequências da escravidão.